Prepare-se para a maior jornada espiritual da sua vida. Você está prestes a descobrir como os eventos descritos em Apocalipse, o livro mais misterioso e poderoso da Bíblia, revelam o destino da humanidade. Da fome devastadora trazida pelo cavalo preto até a glória incomparável do retorno de Cristo, este vídeo vai guiá-lo por um caminho de esperança, fé e revelação divina. Fique conosco até o final e veja como essas profecias se conectam com o mundo de hoje e com você. O julgamento que vem sobre a Terra. O mundo vive à beira de eventos que transformarão para sempre sua história. O livro de Apocalipse, a última peça do quebra-cabeça bíblico, revela o julgamento de Deus sobre a Terra. Uma série de eventos que trarão dor, sofrimento e destruição para uma humanidade que rejeitou o Criador. Chagas terríveis, fome devastadora e mudanças catastróficas na natureza são apenas parte do que está por vir. Essas calamidades, embora assustadoras, cumprem um propósito divino: revelar a justiça de Deus e chamar os corações endurecidos ao arrependimento. Mas por que esses eventos são necessários? A humanidade, desde a queda no Éden, tem se afastado progressivamente de Deus, vivendo de maneira egoísta, ímpia e rebelde. A paciência divina, longa e cheia de misericórdia, está prestes a alcançar seu limite, trazendo o cumprimento das profecias que atravessam toda a Escritura. O contexto profético da tribulação. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são talvez um dos símbolos mais icônicos da Bíblia, mas eles não surgem do nada. Eles fazem parte do desdobramento dos 7 selos de Apocalipse 6. Esses selos são etapas do julgamento divino, e cada um deles traz consequências devastadoras para a Terra. Antes de explorarmos os cavaleiros, é importante compreender o pano de fundo dessas profecias. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Exilado na ilha de Patmos, João recebeu visões que desvendam os planos finais de Deus para a humanidade. Em Apocalipse 1:19, Jesus ordena a João: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Essa instrução coloca o livro de Apocalipse como um testemunho das realidades espirituais do presente e do futuro. Entre essas revelações estão os 7 selos, que simbolizam o início da tribulação. Os 7 selos e o contexto da tribulação. Os 7 selos abrem os julgamentos que ocorrerão durante a tribulação, um período de 7 anos dividido em 2 metades, a tribulação inicial e a grande tribulação. Este período é descrito por Jesus em Mateus 24:21 como um tempo sem paralelo na história, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. A abertura dos selos desencadeia uma sequência de eventos catastróficos. Primeiro selo, o cavalo branco, representa o anticristo e sua falsa paz. Segundo selo, o cavalo vermelho, introduz a guerra devastando nações e vidas. Terceiro selo, o cavalo preto, fome e escassez dominam o cenário global. Quarto selo, o cavalo amarelo, traz morte e destruição em massa, seguida pelo inferno. Quinto selo, o clamor dos mártires, os fiéis perseguidos clamam por justiça. Sexto selo, sinais celestiais, terremotos, eclipses e estrelas caindo do céu. Sétimo selo, as trombetas, abre o próximo ciclo de julgamentos ainda mais severos. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e sua simbologia é essencial para compreender os eventos da tribulação. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não são figuras mitológicas ou alegorias vagas, mas representam eventos reais e inevitáveis. Eles aparecem em Apocalipse 6, 1-8, cada um trazendo um elemento devastador que afeta a humanidade. O cavalo branco, o engano do anticristo. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, carregando um arco e recebendo uma coroa. Muitos se confundem ao interpretar este cavaleiro como Cristo, mas na verdade ele simboliza o anticristo. Ele traz consigo uma paz ilusória, enganando as nações e estabelecendo seu domínio global. Essa falsa paz
prepara o cenário para a destruição que virá em seguida. O cavalo vermelho, guerra e conflito global. O segundo cavaleiro aparece montado em um cavalo vermelho, com uma grande espada. Ele tira a paz da terra, provocando guerras e conflitos globais. Imagine nações em desespero, lutando por recursos e poder, enquanto a violência destrói comunidades inteiras. O cavalo preto, fome e escassez. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, segura uma balança em sua mão. Ele simboliza o colapso econômico e a fome extrema. Apocalipse 6:6 descreve um tempo em que um denário, o salário de um dia, será suficiente apenas para comprar uma medida de trigo ou 3 de cevada. Isso reflete um colapso onde o básico se torna um luxo. O cavalo amarelo, morte e inferno. O quarto cavaleiro monta um cavalo amarelo, representando a morte, com o inferno seguindo de perto. Ele é autorizado a matar 1/4 da população da Terra com espada, fome, pestes e feras. Esse julgamento é um lembrete da gravidade do pecado e da necessidade de arrependimento. A profecia no contexto de Fred. A introdução dos 4 cavaleiros é acompanhada de uma narrativa que conecta a profecia ao dia a dia das pessoas comuns. Fred é um exemplo disso. Ele é um homem comum, trabalhando para sustentar sua família, quando o mundo começa a desmoronar ao seu redor. Fred sente o impacto do cavalo preto em sua vida. Ele passa horas trabalhando para receber uma quantidade mínima de alimento, enquanto os ricos continuam a desfrutar de seus luxos. Ele reflete sobre sua situação perguntando: Deus, por que isso está acontecendo? Como posso proteger minha família quando não há nada para oferecer a eles? Fred representa a luta de milhões durante a tribulação. Sua história conecta a realidade das profecias ao cotidiano das pessoas, mostrando como os julgamentos descritos em Apocalipse afetam diretamente a vida humana. A realidade espiritual da tribulação, a fome e o sofrimento físico são apenas uma parte da tribulação. O que torna esse período ainda mais aterrorizante é a fome espiritual que acompanha os eventos. A humanidade rejeitou Deus e agora enfrenta as consequências dessa decisão. Apocalipse não apenas descreve os eventos catastróficos, mas também revela a batalha espiritual por trás deles. Cada cavaleiro simboliza um ataque contra a humanidade que desafia tanto a sobrevivência física quanto a confiança em Deus. O cavalo preto, por exemplo, não traz apenas fome, mas força as pessoas a escolherem entre confiar em Deus ou ceder à pressão do sistema mundial liderado pelo anticristo. A conexão com a Escritura. Desde o início, as Escrituras apontam para o dia do julgamento. Os profetas do Antigo Testamento falaram de um tempo de tribulação, e Jesus, em seu ministério terreno, advertiu seus discípulos sobre esses eventos. João 16:33 traz as palavras de Jesus para seus seguidores. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa promessa é um lembrete de que, mesmo em meio ao caos da tribulação, Deus permanece soberano e fiel. Para Fred e outros que confiam em Deus, essa verdade será a âncora em tempos de tempestade. A vida de Fred antes da tribulação. Fred era um homem comum, trabalhava duro para sustentar sua família, amava sua esposa, Susan, e cuidava dos filhos, Anna e Tommy. Ele tinha sonhos simples: ver seus filhos crescerem em segurança, aproveitar momentos de paz ao lado de sua esposa e talvez um dia se aposentar e viajar para algum lugar tranquilo. Ele frequentava a igreja de tempos em tempos, mas sua fé era frágil. Fred acreditava em Deus, mas sua confiança estava muitas vezes na estabilidade do mundo ao seu redor. O trabalho, as economias e o conforto de sua rotina. Ele ouvia os sermões sobre o fim dos tempos, mas os via como algo distante, quase irreal. No entanto, quando os eventos começaram a mudar drasticamente, Fred percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. O colapso.
começa. A transição para a tribulação não aconteceu de um dia para o outro. Fred observou sinais de que algo estava errado. Rumores de guerra, notícias sobre crises econômicas globais e um aumento nos desastres naturais. Ainda assim, ele se agarrava à esperança de que as coisas voltariam ao normal. Mas um dia, as prateleiras dos mercados começaram a esvaziar. A inflação disparou. O dinheiro que Fred economizava ao longo de anos parecia perder seu valor em questão de dias. Ele esperava na fila para comprar pão, apenas para descobrir que os preços haviam subido novamente. Fred começou a ouvir relatos de revoltas em cidades próximas, com pessoas desesperadas saqueando supermercados e confrontando as autoridades. Susan percebeu a mudança em Fred. Ele, que sempre fora confiante e protetor, agora parecia preocupado e inquieto. Ela o ouviu sussurrar à noite: Deus, o que está acontecendo? Como posso cuidar da minha família assim? A chegada do cavalo preto. Fred não sabia, mas estava vivendo o cumprimento do terceiro selo de Apocalipse. O cavalo preto havia sido liberado, trazendo consigo fome e escassez. Apocalipse 6:5-6 descreve esse momento com precisão. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Fred vivenciava exatamente isso. Um dia inteiro de trabalho mal rendia o suficiente para alimentar sua família. Ele contava cada grão de cevada como se fosse ouro, tentando racionar ao máximo. O que antes era abundante agora era escasso, e o que era básico agora parecia inalcançável. A fome e o desespero. A fome mudou tudo na vida de Fred. Ele via o impacto direto em sua esposa e filhos. Ana, sua filha mais velha, parou de reclamar de estar com fome. Ela sabia que não havia mais nada para comer. Tommy, o mais novo, chorava baixinho, com medo de incomodar seus pais. Susan fazia o possível para manter a calma, mas Fred sabia que ela estava tão preocupada quanto ele. Fred começou a se sentir culpado. Ele pensava: eu deveria ter me preparado melhor. Por que não vi isso chegando? Como pude deixar minha família chegar a esse ponto? Ele via outros ao seu redor em situações semelhantes. Alguns recorriam ao roubo, outros aceitavam qualquer trabalho para garantir uma refeição mínima. A fome começava a corroer não apenas os corpos, mas também o senso de moralidade das pessoas. Fred, no entanto, recusava-se a comprometer seus valores, mesmo que isso significasse mais dificuldades para sua família. A tentação da marca. Foi nesse momento de desespero que Ron, o vizinho de Fred, apareceu com uma proposta. Ron havia aceitado a marca da besta, um sinal obrigatório para quem quisesse comprar ou vender. Ele tentava convencer Fred a fazer o mesmo. Fred, eu sei que você é um homem religioso, mas pense nos seus filhos. A marca não é nada demais. É só um pequeno símbolo na mão ou na testa. Depois disso, você pode comprar comida e viver em paz. Por que complicar as coisas? Fred sentiu o peso das palavras de Ron. Ele olhou para seus filhos, que estavam magros e pálidos, e para Susan, que o observava com olhos preocupados. Parte dele queria ceder. Parte dele queria acreditar que Deus entenderia. Mas Susan interveio. Fred, nós sabemos o que isso significa. Aceitar a marca não é apenas uma questão de sobrevivência. É uma questão de fé. Estamos dizendo que não confiamos mais em Deus para nos sustentar. Não podemos fazer isso. Fred sabia que ela estava certa. Ele se lembrou das palavras de Apocalipse 13:16-17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Recusar a marca significava enfrentar ainda mais dificuldades, mas Fred sabia que ceder seria o mesmo que negar sua fé. A luta pela sobrevivência. Fred e sua família começaram a se esconder mais frequentemente.
Eles tentavam cultivar pequenos alimentos em áreas escondidas, mas a terra estava infértil. As chuvas eram imprevisíveis e a tensão aumentava a cada dia. Fred começou a encontrar outros que também recusaram a marca. Eles formaram uma pequena comunidade de apoio, compartilhando o pouco que tinham e orando juntos. Fred liderava as orações, pedindo a Deus força e provisão. Ele se lembrava de Mateus 6:26, onde Jesus dizia: "Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta." Essas palavras se tornaram um consolo diário para Fred. Ele sabia que, embora estivesse cercado por dificuldades, Deus estava com ele. A sociedade em colapso. Enquanto Fred lutava para manter sua fé, o mundo ao seu redor continuava a desmoronar. As cidades estavam em caos. Revoltas e saques tornavam-se rotina. Os ricos viviam em enclaves protegidos, onde o luxo permanecia intocado, enquanto os pobres enfrentavam uma luta diária pela sobrevivência. Fred percebeu que essa disparidade não era apenas uma questão social, mas um reflexo do julgamento de Deus. O azeite e o vinho, mencionados em Apocalipse 6:6, simbolizavam os bens de luxo que permaneciam inalterados, mostrando que, mesmo em tempos de crise, os ricos continuariam a se beneficiar às custas dos pobres. Ele também via como as pessoas se voltavam umas contra as outras. Amigos e vizinhos começavam a delatar uns aos outros em troca de pequenas recompensas. Fred sabia que era apenas uma questão de tempo até que sua família fosse descoberta. A fé em meio ao caos. Apesar de tudo, Fred decidiu manter sua fé. Ele sabia que as Escrituras prometiam que aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Ele se lembrava das palavras de Jesus em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essas palavras tornaram-se sua âncora. Ele olhou para sua família e viu algo que o motivou a continuar: esperança. Susan, Anna e Tommy ainda acreditavam que Deus tinha um plano. Eles confiavam em Fred e ele confiava em Deus. O cenário de perseguição. Fred e sua família, junto com outros que rejeitaram a marca da besta, enfrentam tempos cada vez mais difíceis. A decisão de permanecerem fiéis a Deus significa a exclusão completa do sistema econômico e social. Eles não podem comprar, vender ou participar de nenhuma atividade que dependa da marca. Mais do que isso, o governo global, liderado pelo anticristo, começa uma perseguição sistemática aos que resistem. Fred se lembra de Apocalipse 13:15, onde está escrito: "Foi-lhe dado ainda poder para dar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta." Esse sistema, baseado na adoração ao anticristo, não aceita dissidência. Aqueles que recusam a marca são vistos como inimigos do Estado e traidores da paz mundial. A implantação do sistema do anticristo. Fred observa enquanto o sistema do anticristo se fortalece. O líder mundial carismático, que inicialmente trouxe promessas de paz e estabilidade, agora revela sua verdadeira natureza. Ele exige adoração e lealdade total. Pessoas que antes hesitavam, agora aceitam a marca por medo de represálias ou pelo desejo de sobreviver. Os noticiários falam sobre a construção de um sistema global centralizado. Câmeras de vigilância monitoram ruas e residências. Drones patrulham áreas remotas, procurando dissidentes. Fred e sua família, agora escondidos em um abrigo improvisado na floresta, sabem que é apenas uma questão de tempo até que sejam descobertos. Fred ouve os relatos de vizinhos que foram capturados e mortos por recusarem a marca. Ele reflete sobre o custo de sua decisão, mas é encorajado pelas palavras de Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O impacto da perseguição na comunidade.
A pequena comunidade de crentes que se formou ao redor de Fred enfrenta desafios diários. Comida é escassa e doenças começam a se espalhar. Apesar disso, eles se reúnem todas as noites para orar e estudar as Escrituras. Eles encontram força uns nos outros e nas promessas de Deus. Uma noite, Fred lidera uma discussão sobre Romanos 8:35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essas palavras renovam a esperança do grupo. Mesmo diante do sofrimento, eles sabem que Deus está com eles e que nada pode separá-los de seu amor. A falsidade da paz do anticristo. Fred reflete sobre como o anticristo enganou o mundo. No início, ele parecia um líder ideal, carismático, visionário e comprometido com a paz. Mas agora, sua verdadeira natureza é evidente. Ele é o homem da iniquidade, descrito em 2 Tessalonicenses 2:3 a 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Fred observa como o mundo foi seduzido por promessas vazias. As pessoas trocaram sua liberdade e fé por uma segurança ilusória. Ele vê amigos e familiares que aceitaram a marca agora, vivendo sob o controle absoluto do sistema. Embora tenham acesso a alimentos e recursos, perderam algo muito mais valioso: a comunhão com Deus. O custo da fidelidade. A escolha de Fred e sua família de permanecerem fiéis a Deus traz consequências dolorosas. Eles são forçados a se mover constantemente para evitar serem capturados. Seus abrigos são destruídos por soldados e eles enfrentam confrontos frequentes com saqueadores e oportunistas. Uma noite, enquanto Fred e sua família estão escondidos em uma cabana abandonada, ouvem passos do lado de fora. Um grupo armado invade o local, exigindo comida e recursos. Fred, sem ter muito o que oferecer, é espancado e deixado inconsciente. Quando recupera a consciência, percebe que sua família está ilesa, mas os saqueadores levaram o pouco que tinham. Susan tenta confortá-lo. Fred, eles podem levar tudo o que temos, mas não podem tirar nossa fé. Deus continuará a nos sustentar. Essas palavras trazem conforto a Fred. Ele se lembra de Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O crescimento da fé na adversidade. Apesar das dificuldades, Fred percebe que sua fé está se tornando mais forte. Ele vê milagres diários, mesmo nas pequenas coisas. Chuva em tempos de seca, alimentos encontrados inesperadamente e a proteção divina contra os perseguidores. Fred lidera estudos bíblicos à noite, compartilhando histórias de personagens bíblicos que enfrentaram adversidades semelhantes. Ele fala sobre Daniel e seus amigos na fornalha de fogo, sobre a perseverança de Jó e sobre os apóstolos que sofreram por amor a Cristo. Uma noite, ele lê 1 Pedro 1:6 a 7. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essas palavras ressoam profundamente no coração de todos. Eles entendem que sua fidelidade a Deus é mais preciosa do que qualquer conforto temporário. A comunhão com Deus em meio à tribulação. Fred e sua família aprendem a depender inteiramente de Deus. Eles começam cada dia com oração, pedindo orientação e provisão. Mesmo nos momentos mais difíceis, eles experimentam a paz que excede todo o entendimento, conforme descrito em Filipenses 4:7. Uma noite, enquanto estão escondidos em uma caverna, Fred ouve Ana orando sozinha. Deus, obrigada por nos proteger. Sei que estamos com fome, mas sei que o Senhor nos ama e cuidará de nós. Essas palavras simples de fé enchem o coração de Fred
Fred de esperança. Ele percebe que, apesar do sofrimento, Deus está usando esse tempo para moldar seus corações e fortalecer sua confiança nele. A preparação para o clímax. Fred e sua comunidade sentem que o fim da tribulação está se aproximando. Eles observam os sinais descritos em Apocalipse: terremotos, estrelas caindo do céu e um crescente sentimento de desespero entre os seguidores do Anticristo. Fred lidera uma discussão sobre Mateus 24, 29 a 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Essas palavras reforçam sua esperança de que Cristo logo retornará para estabelecer seu reino. Eles sabem que, embora o sofrimento atual seja grande, a recompensa eterna será incomparável. Fred e sua comunidade enfrentam perseguições brutais, mas encontram força em sua fé e na comunhão uns com os outros. Eles se tornam testemunhas vivas da fidelidade de Deus, perseverando em meio ao caos e aguardando com expectativa o retorno de Cristo. O grande confronto espiritual e a vitória final. Os últimos dias da tribulação. Fred e sua comunidade sentem que estão vivendo os momentos finais da tribulação. Os sinais estão por toda parte. Os desastres naturais se intensificam. Terremotos, tempestades devastadoras e o escurecimento do sol e da lua tornam-se comuns. As pessoas estão apavoradas, sem saber para onde recorrer. Fred reflete sobre as palavras de Apocalipse 6, 12 a 14, que descrevem o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Esses fenômenos não são apenas naturais, mas sinais diretos da intervenção divina. Fred percebe que a terra, o céu e tudo o que existe estão se preparando para o retorno de Cristo, o clímax da perseguição. A perseguição aos que recusaram a marca da besta atinge seu ápice. Soldados invadem comunidades, destruindo abrigos e capturando os fiéis. Fred e sua família precisam fugir constantemente, movendo-se de um lugar para outro. Eles sabem que sua sobrevivência física é incerta, mas confiam que Deus está no controle. Um dia, enquanto estão escondidos em uma caverna, Fred ouve barulhos de passos. Ele abraça sua família, orando em silêncio. Os passos se aproximam, mas de repente cessam. Eles percebem que foram poupados mais uma vez. Susan sussurra para Fred: Deus está conosco. Mesmo quando parece que tudo está perdido, Ele continua nos protegendo. Fred se lembra das palavras do Salmo 91, 7 a 8. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A decadência do sistema do anticristo. Embora o sistema do anticristo pareça invencível, Fred percebe rachaduras na estrutura global. As promessas de paz e prosperidade começaram a falhar. As nações, antes unidas sob a liderança do anticristo, começam a se rebelar. A economia mundial entra em colapso total e os recursos se tornam ainda mais escassos. Fred vê isso como o cumprimento de Apocalipse 17, 16 a 17, que descreve como o próprio sistema do anticristo se voltará contra ele. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a prostituta, a farão devastada e despojada. Comerão as suas carnes e a consumirão no fogo, porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Ele entende que Deus está no controle, mesmo dos eventos que parecem ser causados pela maldade humana. A batalha final. Fred e os outros crentes ouvem rumores sobre a preparação para uma grande batalha.
batalha. As forças do anticristo estão reunindo exércitos para lutar contra os fiéis e contra o próprio Deus. Essa batalha, conhecida como Armagedon, é descrita em Apocalipse 16:16. Fred e sua comunidade não têm armas ou meios de defesa, mas sabem que a vitória não depende deles. Eles colocam sua esperança nas palavras de Apocalipse 19:11-14, que descrevem o retorno de Cristo como um guerreiro vitorioso. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e guerreia com justiça. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, o retorno de Cristo. Finalmente, o momento pelo qual todos aguardavam chega. O céu se abre e Cristo retorna em glória. Sua presença é tão poderosa que todos os exércitos do anticristo são destruídos instantaneamente. Fred e sua família, escondidos em uma colina próxima, observam maravilhados, enquanto a justiça divina se manifesta diante de seus olhos. Fred cai de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele clama: Senhor, Tu és digno. Obrigado por Tua fidelidade, por nunca nos abandonar. Os crentes se juntam em adoração, enquanto Cristo derrota o anticristo e seus seguidores. Apocalipse 19:20 descreve esse momento. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O julgamento final, após a vitória de Cristo, acontece o grande trono branco, onde todos os mortos são julgados, conforme descrito em Apocalipse 20:10, 11-15. Fred e sua família testemunham esse momento, gratos por estarem do lado daqueles que permaneceram fiéis. Fred se lembra das palavras de Jesus em Mateus 25:13-44. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o momento de separação final entre os fiéis e os ímpios, um novo céu e uma nova terra. Após o julgamento, Deus cria um novo céu e uma nova terra, onde não há mais sofrimento, dor ou morte. Fred e sua família entram na Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse 21:3-4. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fred contempla a glória de Deus face a face. Ele percebe que todo o sofrimento e tribulação valeram a pena. Ele se ajoelha ao lado de sua família e diz: Agora estamos em casa. O Senhor nos trouxe até aqui. A eternidade na presença de Deus. Fred e sua família vivem na eternidade com Deus, em perfeita paz e alegria. Eles se unem a uma multidão de crentes de todas as eras, adorando ao Senhor e experimentando a plenitude de sua presença. Fred reflete: o Senhor foi fiel. Ele prometeu que nunca nos deixaria e Ele cumpriu. Agora vivemos em sua glória, para sempre. O retorno de Cristo traz a vitória final sobre o pecado e a morte. Para Fred e os outros fiéis, é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Eles entram na eternidade, onde não há mais dor, apenas a alegria de estar na presença de seu Criador. Obrigado por acompanhar essa jornada poderosa pelo livro de Apocalipse. Se você foi inspirado por este conteúdo e deseja continuar aprofundando sua compreensão das Escrituras, inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Juntos, podemos espalhar a esperança e a verdade de Deus. Que Ele abençoe você e até o próximo vídeo. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz
que nos guia e faz o impossível existir. Com coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar. A fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A fé movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz que nos guia e faz o impossível existir. Com Ele, um coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar. A fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A fé movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar. Movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar.